Olá! Você, quando está estudando, realiza resolução de questões de anos anteriores? Faz muito bem, eu também faço isso. Por que você faz questões de anos anteriores? Na esperança de que caia novamente aquela questão? Claro que não. Você está fazendo questões de anos anteriores porque isso está treinando o seu conhecimento. A menos que seja um aluno daquele tipo assim, vai ter prova de matemática amanhã e não está sabendo nada. Aí ele vai lá na internet e entra no site www.tofritotenhoprovamanhã.com. Aí ele vai procurar o assunto da prova dele de amanhã e ele vai ficar resolvendo questão na esperança de que caia uma questão bem parecida com aquela que ele está treinando. Ele, na verdade, ele não estudou a matéria, ele não sabe a matéria, mas ele está tentando safar a prova. Então, para esse aluno, é importante, ele tem a esperança de que caia uma questão igualzinha àquela que ele está resolvendo. Por isso que a gente, como está estudando, fazendo questões de anos anteriores, a gente está focado, por exemplo, do Colégio Naval, mas você vai resolver questões que caíram na EPICAR e vice-versa. Né? Você quer ir para a SpaceX, mas você treina uma questão que caiu na Escola Naval e assim por diante. Agora, sendo assim, já que você não está esperando que aquela questão caia de novo, você está esperando o quê? Que caia parecida ou que caia daquele assunto? Então, o fato da questão ter caído numa prova não influencia nada. Uma questão que já caiu é tão boa quanto uma questão sugerida pelo professor, uma questão de um simulado, uma questão que o professor acha que tem chance de cair. Quer ver um exemplo? Quadrado mágico. Em 2015 caiu uma questão de quadrado mágico no Colégio Naval. Que eu me lembre, se eu estiver errado me corrijam, nunca tinha caído uma questão de quadrado mágico no Colégio Naval. Tinha caído na Olimpíada de Matemática, tinha caído até no Colégio Militar, mas no Colégio Naval não. Então, uma pessoa que ia fazer prova para o Colégio Naval, ela ia falar assim, eu não vou fazer uma questão de quadrado mágico porque isso não cai. Tá errado, ano passado caiu. Então, se uma pessoa já tinha resolvido antes uma questão de quadrado mágico, ela ia levar uma vantagem. Ela pode não ter feito uma questão igualzinha àquela que caiu, mas ela vai se lembrar mais ou menos do caminho. Ela vai se lembrar que um quadrado mágico 3x3, por exemplo, com números de 1 a 9, o elemento central é qual? É o 5. Ela pode não se lembrar disso, mas ela lembra que tem alguma coisa relacionada com isso. Ela vai lembrar, talvez, que os números pares ficam nos 4 cantos do quadrado, ou será que eram os ímpares? Pode ser que ela não lembre, mas ela vai saber que o caminho é por aí. É mais vantajoso você resolver uma questão quando você já fez uma parecida antes. Você pode não se lembrar com exatidão, mas você vai se lembrar do caminho e vai levar alguma vantagem. Então, quem já tinha olhado o quadrado mágico antes, naquela questão do Colégio Naval, levou vantagem. Quem nunca viu um quadrado mágico na vida teve que aprender na hora da prova. Então, é um bom negócio você resolver questões para te treinar. Questões de anos anteriores, ótimo. E que tal questões futuras? Então supõe que a gente coloca assim, essa questão vai cair no Colégio Naval em 2020. Eu posso garantir isso? Claro que não, mas ela é uma questão de treino. Ela pode não cair, mas aquele assunto vai te ajudar em uma outra questão da mesma matéria. Esse vídeo, ele fala de questão do Colégio Naval de 2000 e tal. 2016, 2017, né? Para o futuro. Claro, é uma questão futura. Eu não estou garantindo que ela vai cair, mas é uma questão para te treinar. Ela é tão boa quanto uma questão que já caiu. Então, nós vamos fazer nessa sequência de vídeos uma espécie de prova simulada, como se fossem questões, sugestões minhas, de questões que podem aparecer, que tipicamente aparecem, coisas que você deve se lembrar. Essa questão, por exemplo, que eu coloquei aqui, essa primeira, é a questão do radical contínuo. Você tem a raiz da raiz da raiz da raiz, por exemplo, né? Isso aí aparece, já apareceu várias vezes em Olimpíadas de Matemática.
no Colégio Naval já caíram coisas parecidas, né? Uma questão de soma de sequências de séries, né? É bom você conhecer o assunto. As questões impossíveis que sempre caem. O Colégio Naval sempre coloca uma questão cuja resposta é não tem resposta. Então você deve conhecer esses macetinhos, esse tipo de questão, e isso vai estar te treinando tanto quanto treinaria se você fizesse questões antigas. Faça as questões antigas, faça as questões do ano passado, do retrasado, não apenas do Colégio Naval, mas da EPICAR, do Colégio Militar, da AFA, todas elas, ok? Então vamos partir para a nossa primeira questão. Muito bem, então vamos trabalhar com essa questão aqui. Já ficou claro que essa questão, ela na verdade não é uma questão que veio da bola de cristal. Isso daqui não vai cair no Colégio Naval 2000xxx, mas pode ser que caia alguma vez, né? Então vamos treinar a questão. Isso aqui na verdade não aconteceu, porque se não colocasse essas opções A, B, C, D, E, vocês iam ver que não é questão do Colégio Naval coisa nenhuma. O objetivo é ensinar o conteúdo. Então essa questão na verdade é isso aqui. Vou deixar o Colégio Naval porque é simbólico, né? Serve para qualquer concurso. Essa questão, na verdade, é para você mostrar que esse radical estranho aqui é menor do que 1 mais raiz de 1 mais 4A sobre 2, onde esse A é esse mesmo A que está aqui. Então, isso aqui é um tipo de questão que a gente chama de radical contínuo ou radical infinito. Se bem que isso aqui não é infinito não, cuidado, hein? Então é um tipo de questão interessante porque para a banca é interessante porque assusta o candidato, né? O cara, pô, como é que eu vou fazer isso? Não tem como eu fazer, eu não sei quantos radicais tem aqui, o que eu faço? O que eu vou fazer num negócio desse? Olha, o importante aqui, antes de mais nada, é você não se confundir com esse outro tipo de questão aqui que é parecido. Olha aqui, é muito parecido, né? A expressão é similar, só que tem uma diferença aqui. Esse aqui, ele é raiz de A, mais raiz de A, mais raiz de A, mais raiz de A, ele vai embora. 3 pontinhos quer dizer que ele continua até o infinito. Então aqui você tem infinitos radicais, um dentro do outro. Aqui é um negócio parecido. Ele não tem infinitos radicais. O 3 pontinhos aqui está no meio, querendo dizer o quê? Que você vai colocar vários radicais, pode ser 10, 20, 30, 100, eu não sei quantos, mas tem um lugar que ele para. Então, de qualquer maneira, essa daqui é tão medonha quanto essa, né? Qual é a abordagem que a gente usa para isso aqui? A técnica que a gente vai usar aqui é muito parecida com a que a gente usa nesse número 0,9999 9999 pontinhos até o infinito. Quanto é que dá isso aqui? Sabemos que isso aqui é 1, né? Sabia? Você não sabia que isso aqui é 1? Pô, é bom que saiba, hein? Se você não souber, para esse vídeo e volta lá atrás para você aprender que isso daqui é igual a 1. Porque você tem infinitas casas decimais, tudo com 9999. Lembra como é que a gente faz para mostrar que isso aqui é igual a 1? A gente faz o seguinte, a gente pega esse número desconhecido aí, que eu não sei quanto é, pontinhos, chama isso aqui de x. Aí você vai fazer alguma manipulação aqui para fazer aparecer de novo o x aqui dentro. Cada caso é um caso, tá? Nesse caso aqui, o que você vai fazer é multiplicar essa expressão dos dois membros dessa expressão por 10. Olha só o que vai acontecer quando você multiplica isso aqui por 10. Você já sabe, né? Multiplicando isso aqui por 10, a vírgula vai andar uma casa decimal. Então vai ficar 9,99999. Isso continua. E do lado de cá você vai ter 10x. Ficou multiplicado por 10, né? Agora, olha só o que interessante. Esse sujeito que aparece aqui é exatamente o x, né?
Ah, não é igual ao x não, porque você tem um 9 a menos. Nada disso, calma aí. Você tem infinitos 9 aqui. E aqui você também tem infinitos 9. Aqui é infinito menos 1, é a mesma coisa. Infinito menos 1, um infinito mais 1, um infinito mais 10. Isso é infinito, tá? Não tem alteração. Então, quando você faz essa multiplicação por 10, como é que vai ficar a sua expressão? Eu vou ficar com 9 mais x. 9 mais x é igual a 10x. Ou seja, qual a conclusão que eu tiro daqui? Passa esse x para cá, vai ficar 9x. Eu vou ficar com 9 é igual a 9x. Então, x vale 1. Beleza. Então, isso aqui é uma demonstração de que 0,99999 é igual a 1. Legal. Vamos usar um princípio parecido para resolver essa questão. Só que no caso aqui, vamos aproveitar, vamos fazer duas questões. A questão que a gente propôs, que é essa, e essa aqui que é parecida. É o mesmo princípio que eu vou usar. Se eu tiver aqui infinitos radicais, então é uma questão diferente daquela que a gente propôs. Essa daqui tem infinitos radicais. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar isso aqui de x, que eu não sei quanto é. E olha só que interessante. Aqui dentro, esse camarada daqui para lá é o x também, né? Quer dizer, o x aparece repetido dentro dele. Isso aqui também é x, daqui para cá também é x. Claro, porque você tem infinitos radicais aqui. Então, daqui para cá, o que a gente faz? Vamos elevar essas duas expressões aqui ao quadrado. É claro que o x tem que ser positivo, né? Porque, olha só, você está tirando o radical, raiz de a, então a tem que ser positivo. Então você tem um monte de raízes de números positivos e ele é positivo também. Todo mundo aqui é positivo. Vamos então elevar todo mundo ao quadrado. Olha só o que vai acontecer. O primeiro membro, sendo elevado ao quadrado, vai ficar a mais o radical daqui em diante, que é o próprio x. Ele veio ao quadrado. E do lado de cá, elevando ao quadrado, vai ficar x2. X elevado ao quadrado. Ou seja, isso aqui é uma equação do segundo grau, cuja variável é x. Então isso vai ficar assim, ó. x2 menos x menos a é igual a zero. Né? Claro, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso, né? Eu só troquei um membro pelo outro e passei todo mundo para o mesmo membro. Então vamos resolver isso. Essa equação do segundo grau tem incógnita x. O a é uma constante, né? É uma constante positiva dada pelo problema. Então vamos resolver isso aqui. Podemos usar aqui a fórmula quadrática. O x vai ser menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Você já sabe isso, claro, né? Então, nós vamos ter aqui como resposta, pela equação do segundo grau, temos duas soluções. Então, o b vale 1, é o coeficiente de x aqui. Então, isso aqui vai ser... Ah, desculpe, o b é menos 1. Então, isso daqui vai ser menos b, mais ou menos, raiz de b2, menos 4ac, no caso a não é a. O a que eu estou falando é o coeficiente x2. Então, vai dar raiz de 1 mais 4a. Sobre 2a, bom, o a no caso é 1, então sobre 2. Veja bem que esse resultado tem que ser positivo, porque você tem um monte de raízes de números positivos, só está somando aqui, não tem nenhuma subtração, nada disso, então não tem como ser negativo, tá? Tem que ser um valor positivo. Então essa raiz negativa eu vou eliminar. Então a única resposta que serve aqui é o x vale 1 mais raiz de 1 mais 4a sobre 2. Questões desse tipo, com radicais contínuos ou radicais infinitos, você normalmente resolve dessa forma. Você usa essa abordagem de elevar ao quadrado e fazer aparecer de novo lá dentro da expressão a própria expressão, e aí você resolve a equaçãozinha michuruca e acha qual o valor dessa expressão. É claro que não dá para você fazer essa conta aqui, mas indiretamente você fez por esse outro caminho e achou a resposta.
Bom, finalmente vamos resolver o problema. É uma outra expressão muito parecida com essa que eu acabei de fazer. A diferença é que ela não tem infinitos radicais. Ela tem um certo número de radicais e você não sabe quanto. E é para você mostrar que é igual a isso. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar essa expressão aqui, que eu vou chamar de x. Pode ser? Tá bom, vamos chamar de x aqui. Isso aqui é x, tá? O x é a raiz de A mais a raiz de A mais raiz, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Tá aqui um certo número de radicais. Vamos elevar ao quadrado e ver o que acontece. O x ao quadrado vai ser A mais isso aqui. Ou seja, o que vai dar aqui dentro? Observe que ele começa com raiz, né? Depois vai o A mais raiz e vai embora. Então vai ficar isso aqui, raiz de A mais a raiz de A mais a raiz, pontinho, pontinho. Agora, o que você me diz dessa expressão aqui? Ela é igual ao próprio x? O que você acha? Não é igual ao próprio x. No exemplo anterior que eu dei, você tinha infinitos radicais. Então, se você tirar, você tem infinitos radicais, você tira um, você continua com infinitos radicais. Aquele um não vai fazer falta. Mas aqui faz falta. Porque você tem um número finito de radicais, ele termina aqui. Então você tinha aqui 1000 radicais, agora você não tem mais 1000, você tem 999. Não é igual. É o quê? Menor? Maior? Olha, você tem 1000 radicais, você tira um, você fica com 999. Ele é menor, porque você tem um termo a menos ali. Então esse camarada que você tem aqui, ele é menor do que o x original. Já que esse camarada é menor que o x, você pode dizer que essa expressão toda é o quê? Menor do que A mais x. Claro, que o x é maior que isso. O x tem um radical a mais, tem um A a mais. Então o x é maior que esse camarada aqui. Então olha só o que a gente ficou, que interessante. X ao quadrado é menor do que A mais x. X ao quadrado é menor que A mais x. Ok? Então passa todo mundo para lá. O que a gente tem agora? x2 menos x menos A é menor que zero. O que é isso aqui? Como é que se chama? Isso aqui é uma inequação, que eu tenho o sinal de menor, então isso aqui é uma inequação. E é uma inequação do segundo grau. Ah, então você tem que saber inequação do segundo grau, trinômio do segundo grau. Eu tenho aqui um trinômio do segundo grau em x, onde o A é um coeficiente constante, e eu quero que esse trinômio seja negativo. Lembra quando é que um trinômio é negativo? O que faz um trinômio ser negativo? x2 menos x menos A é menor que zero. Então, isso é um trinômio do segundo grau e eu quero que ele seja negativo. Quando é que um trinômio vira negativo? Quando o valor de x está compreendido entre as raízes. Olha, esse trinômio aqui, ele tem o coeficiente de x2 positivo. Então, ele tem a concavidade voltada para cima. Você tem que saber isso, né? Então, essa questão requer que você saiba bastante coisa. O trinômio é o gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Eu tenho aqui as raízes e ele vai ser negativo entre as raízes. Legal! Então, se eu quero que isso aqui seja satisfeito, eu tenho que obrigar o x. Lembra quem é o x? O x é aquela nossa expressão.
Eu quero justamente mostrar que o x é menor do que um certo valor lá. Então, eu tenho que obrigar o x, ou seja, a expressão, a estar entre as raízes. Vamos ver quem são essas raízes aqui do trinômio. Ó, raízes do trinômio são, usa a fórmula quadrática para achar as raízes. São 1 mais ou menos raiz de 1 mais 4a sobre 2. Olha, eu tenho duas raízes. Uma corresponde ao sinal de mais, que vai me dar essa daqui, e uma que você obtém com o sinal de menos, que vai dar essa daqui. Só que o x não pode estar aqui, o x não pode ser negativo. A gente já viu que essa expressão aí, ela é positiva. Bom, mas o que importa é que ele vai estar daqui para cá. Ou seja, o x está menor do que essa raiz. Essa raiz aqui é 1 mais raiz de 1 mais 4a sobre 2. É essa raiz aqui. A outra é a mesma coisa com sinal de menos. Tá, então eu quero justamente mostrar que o x é menor que isso. Claro, se o x tem que ser tal que satisfaça essa expressão, significa que o x tem que ser menor que isso. Então, o x, que é o meu radical maluco lá, é menor do que 1 mais raiz de 1 mais 4a sobre 2. Então, eu acabei de mostrar exatamente o que o problema pediu. Mostrar que esse radical maluco aqui é menor do que essa expressão.